Bom dia, pessoal. Então, a gente conversou aí, teve toda essa ideia do professor Aldebaran, que é quem está por trás da motivação desse curso, quem está organizando, quem está tentando tocar isso. Já é uma ideia que a gente tem há algum tempo, às vezes a gente tenta, fracassa, mas a gente faz de novo e vamos tentar colocar essa ideia para frente, que é de qualificar todo mundo, trazer uma igualdade para todo mundo e conseguir colocar dentro do laboratório com o mínimo de esforço necessário. Então, a gente decidiu fazer também uma palestrinha técnica aqui, 15 minutos, meia hora no máximo, que seria para nivelar todo mundo que estiver precisando de algum conceitozinho de programação, porque vão ter vários cursos de introdução à computação que todos eles precisam de uma base do que é programar, para que é programar, e é bem básico. E talvez muitos de vocês já tenham esse conhecimento e alguma coisa do tipo. Então, o primeiro slide que eu coloquei foi: eu preciso dessa palestra, então eu posso fazer uma pausa agora, e quem quiser sair, pode sair. E aí, é coisa básica, são rapidinho. Então, quem sabe o que é uma linguagem de programação, quem sabe o que é um compilador, quem sabe que uma linguagem de alto nível é transformada em linguagem de máquina para ser executada por um microprocessador, e sabe qual é a diferença entre uma linguagem de máquina e uma linguagem de processamento, pode sair, não tem problema nenhum. E aí a gente faz até uma pausazinha e fica tranquilo. Também dúvidas, se alguém tiver dúvida e quiser perguntar antes de sair, pode perguntar sobre aquela ideia do Aldebaran, que ele falou muito rápido, esse tipo de coisa. Vocês podem perguntar e a gente pode conversar alguma coisa sobre, se quiser falar antes de sair. Não? Então eu dou o espaço para quem quiser sair agora. Só isso. Aí as outras informações, tipo, quem quiser, se sobrar vaga ou alguma coisa do tipo, hoje à tarde a gente publica lá na mesma página que a gente tem publicado. Então vamos lá, qual que é a motivação para fazer isso hoje? Que é importante saber como o computador funciona. Eu queria só instigar a gente a pensar por que a gente precisa programar, por que precisa de uma linguagem de máquina, esse tipo de coisa, e aí despertar curiosidade. E é muito tranquilo, por isso que eu fiz uma coisa rápida, que é muito tranquilo a gente chegar na internet e procurar alguma coisa, que esse material introdutório existe. Mas seria bem interessante que todos nós dessemos uma lida antes que começasse o curso, porque, de novo, vários cursos vão ter essa mesma necessidade desse conhecimento. E a gente está cercado de computadores, né? Então, o celular que a gente usa é um computador, o computador, o notebook, a televisão que a gente fica assistindo, o Netflix, tudo isso. E eu sei que a maioria das pessoas que fazem engenharia fazem porque usavam, no meu tempo tinha computador, a internet era lenta. Mas eu era curioso para saber como o computador funciona, eu era curioso pelo videocassete, eu era curioso por essas coisas. Hoje vocês devem ser curiosos pelo smartphone, e caraca, o smartphone é muito mais complicado do que o videocassete. Eu desmontava o videocassete e eu olhava lá o que era, eu via um negócio que lia de uma fita, esse tipo de coisa. O smartphone não dá nem para desmontar. Em compensação, vocês vão lá no iFixit, e aí tu vê o smartphone todo desmontado e vê cada pecinha. Então, é muita coisa para a gente entender, e todo mundo que faz engenharia. Em compensação, esses programas e computadores têm a mesma base, tudo é digital. Então, se tu pegar e entender o que é um bit, o que é uma instrução, o que é uma linguagem de máquina, tu vai entender todos os processadores, toda essa tecnologia que está aí tem a mesma base. Então, se a gente conseguir construir essa base, a gente abre porta para tudo, e isso é introdutório, e depois tu vai te especializar em cada área do conhecimento, né? Então, vem sempre aquela questão, então todo mundo tem que saber o que é um algoritmo, aquela receita de bolo, aquela ideia que todo mundo fala. Então, o que aqui um computador faz? Ele só faz o que tu mandou ele fazer. Ele não vai fazer o que tu não mandou. Se ele fizer uma coisa diferente do que tu mandou, ele está com defeito. E computador com defeito é difícil de tu encontrar. Então, se tu tiver um processadorzinho ARM que está lá no Arduino,
Aí tu vai, programa e diz faz isso. Eu nunca ouvi ninguém falar que ele disse que se um número for maior do que 10 é para ele acender um LED, o número não foi maior que 10, ele acendeu o LED. Não existe, o chipzinho não está com problema. Se ele tiver com problema, ele não liga. Entendeu? Então, o que é um computador? É uma máquina que repete o que tu manda ele fazer. E qual é o benefício? Por que que a gente usa ele? Porque ele repete muito rápido o que a gente quiser. Então, tu manda ele repetir uma tarefa e ele vai ficar lá repetindo para sempre. Então, o que é programar? É escrever o que o computador precisa fazer. Se vocês forem ler sobre mais filosofia da coisa, muita gente discute que criar um programa é arte, não é nem um conhecimento de engenharia. Porque tem muita forma de criar, porque não é trivial. Se eu tiver que programar e eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver feliz, eu não consigo sair legal o meu programa. Eu paro, eu vou fazer outra coisa e quando eu estiver inspirado eu volto. E aí, por isso que eu já trabalhei em empresas e nas empresas os programadores não são forçados. Eu não conheci nenhuma empresa que os programadores têm carga horária lá para cumprir, ele tem que chegar 8 horas e sair 6 da tarde, sair para o almoço, essas coisas. Eu não conheci nenhuma que é assim. Sempre ele tem liberdade para ele ficar lá até a hora que ele quiser, ele sai a hora que ele quiser, ele volta, ele tem que ser assim porque é um processo criativo. Então, programar em linguagem natural, né? Se tu tem que dizer para o computador o que é que ele tem que fazer, a gente podia dizer, então eu vou escrever aqui o que é que ele tem que fazer, né? Mas aí a gente pode estar pensando, não, mas é difícil eu fazer um computador que entenda o que eu fale. É difícil tu fazer um computador que entenda o que tu fale. Mas não é difícil porque é difícil ele entender o que tu fala. É porque tu não consegue escrever. Nota, na linguagem natural, é difícil tu ser conciso, claro e ter só uma interpretação do que tu fala. E é por isso que exige a linguagem de programação. Então, a gente sempre fala, bora fazer uma receita de bolo. A gente diz, bora pegar junto todos os ingredientes. Que tem uma lista antes, né? Eu abstraí. Mas ele está dizendo, bata a massa até que esteja consistente. Cara, o que é estar consistente? Então, com essa linguagem é meio chato de fazer. Adicione sal a gosto. Para o computador não tem negócio de sal a gosto. Tem uma quantidade de sal, tem esse tipo de coisa, entendeu? Então, na linguagem natural não é que seria difícil o computador entender. É que ela não é clara. Então, por isso que existem as linguagens, por isso que a gente tem que aprender a linguagem de programação. E aí vem a questão daquele que a gente sempre ouve falar também, que é uma linguagem de alto nível. O que é que ela faz? Ela abstrai todos os detalhes de arquitetura do computador. E aí tem esse scriptzinho em Python. Não sei se todo mundo conhece, mas essa primeira linha está só dizendo que é um script de Python. E a segunda é o que vocês vão encontrar em qualquer introdução à computação. Bora fazer o Hello World, né? Ou Olá Mundo. E aí, o que é que tem dentro de uma funçãozinha dessa, né? Se vocês... Eu não sei se todo mundo conhece, por exemplo, como é que é mostrada uma imagem, como é que é pintada essa imagem aqui na tela, né? Então, atrás desse printf tem muita coisa. Como é que coloca um texto numa tela, né? Então, a tela é dividida em uma matriz, não é isso? E aí tem vários pontinhos. E a decisão dela é, eu pinto esse, eu pinto aquele, pinto esse, eu pinto aquele. Então, tem vários pontinhos brancos aqui na tela e alguns estão pintados. É o que a gente vê de DPI, né? Esse negócio de celular sempre tem. A densidade de pixel é muito alta, aí tu não consegue ver o quadradinho. Eu não fiz esse teste em celular novo, mas em celular mais antigo, se tu colocasse uma lupa em cima, tu conseguia ver os LEDs lá de dentro. Aí é legal, porque tu conseguia ver que realmente é assim, são vários pontinhos que tu vai pintando eles. Mas a gente conversa sobre. Então, o que é interessante da gente entender aquilo que eu estava falando do que é comum em todos os computadores, como é que é bom a gente pensar, porque uma vez que tu entenda isso, tu entende tudo. É que os computadores só têm bits, não é isso? Ou uma coisa está ligada ou ela está desligada. Ele guarda esse tipo de estado, não tem segredo. Então, um bit a gente pode imaginar como uma lâmpada que ou está passando corrente ou não está passando corrente.
ou ela está ligada ou ela está desligada. Aí, quando tu pensa num processador, por exemplo, desse seu, quantos transistores, né? Quantas maquininhas dessas que guardam o estado, mas são muitas. Trilhões, sei lá de quanto, num chipzinho. E aí o que vocês precisam acreditar e entender é que toda e qualquer informação consegue ser transformada em bits. Então, se eu perguntar para vocês, e uma imagem, e uma foto, ela é bits. E um vídeo, ela é bits. E um áudio, e qualquer coisa. Tudo isso que a gente usa hoje é bits. Então, a gente vai ver em alguns cursos aí, introdução à programação, HTTP, esse tipo de coisa. Então, HTTP, ele transmite um arquivo de um lado para o outro. E aí eu posso passar vídeo em cima de HTTP. Aí eu posso passar vídeo em cima de HTTP, o YouTube funciona. Eu posso passar áudio em cima de HTTP? Posso passar áudio. Posso passar foto em cima de HTTP? Pode, tu usa o Facebook. Mas aí vocês estão dizendo, poxa, mas tem que implementar cada uma das coisas? Não, porque o que tu está passando é bit. Então, não interessa se é um áudio ou se é um vídeo. Aquilo é bit. Do mesmo jeito que tu passa o áudio, tu passa o vídeo. Então, da mesma forma que tu está guardando um áudio, tu guarda um vídeo, tu guarda uma foto, tu guarda qualquer coisa. E aí vem aquilo, o que é que um processador faz? Ele manipula esses bits. E aí a gente pode pensar, poxa, mas aí agora vai ficar complicado, né? Porque agora como é que eu vou manipular esses bits? E aí se vocês começarem a descer dentro da arquitetura do computador, vocês vão ver que o que ele está fazendo é adicionando, subtraindo, comparando, multiplicando. E a complexidade da coisa, na verdade, está na matemática. Ali dentro as operações só são otimizadas. E um microprocessador de um computador, ou de novo de um celular, ele vai ter milhares de instruções. Aí tu vai dizer, não, então não é só subtração e adição. Não, não é. Mas as básicas são adições e subtrações. Então ele tem uma instrução lá que ela vai fazer uma multiplicação de matriz. Mas aí a matriz é de um tamanho tal, ela vai mover para a memória, fazer não sei o que, vai fazer não sei o que. Mas no final das contas ela está adicionando e subtraindo números. Então toda a motivação em relação a isso é só para manipular os bits. E aí não precisa ter medo na hora de ler uma instrução. Porque se tu for ler e for decompor ela, tu vai ver que no final ela está somando, subtraindo e guardando bits. Ou fazendo esse tipo de coisa. E aí é só ter calma e conseguir descascar a instrução que vocês vão conseguir entender tudo isso. É isso que eu queria que a gente saísse daqui em mente, que não precisa ter medo das instruções, porque se tu for descascar ela, é muito tranquilo. E de novo, tudo é feito muito rápido e repetido para o computador. Aí eu queria discutir de novo como a gente representa informação, né? Tem a tal da tabela ASCII, eu acho que todo mundo já ouviu falar nela, né? E ela diz que cada letra pode ser representada por um número. E aí eu peguei um pedaço dela ali, olha, que tem X, Y, Z e esses dois caracteres. Só que a gente consegue armazenar um e-mail, né? Uma carta no computador. E aí, de novo, eu falei que uma carta tem que ser bits. Não tem para onde fugir, é 0 e é 1. E aí, pra gente não fazer toda a discussão lá daquela de converter de binário para decimal, de aprender os bits, de aprender esse tipo de coisa, eu só coloquei um mapa aqui. Então, o X, ele é aquela sequência de 0 e 1 ali. Aí vocês vão dizer, tá, mas uma sequência de 0 e 1, o que é uma sequência de 0 e 1? É uma sequência de transistores que conseguem guardar estado. É só pensar na lâmpada. Se for 0, a lâmpada está apagada, se for 1, ela está acesa, é uma chave. E a chave é um transistor, se vocês não estudaram ainda, aí vocês vão chegar lá nele. Agora vocês só precisam acreditar que vocês conseguem guardar o estado dele, saber se ele está ligado ou se ele está desligado. Então, eu usando 8 bits, 8 lâmpadas, eu consigo representar esses símbolos. Por exemplo, o X e o Z. Vocês vão ver que os bits dele são diferentes, não? Então tu consegue saber se ele é um X ou se ele é um Z. E aí se no meio da carta tem um Z e um X, a carta é representada por esses números aí, que eu coloquei esses preto e em azul, não é isso? Porque a máquina tem que saber que de 8 em 8 bits ela vai tirar um caractere. Então, na verdade, o ZX, ele é esses bits aí. E aí vocês podem imaginar que se fosse uma carta gigante com um monte de espaço, com um monte de coisa, seria vários bits que o computador vai olhando de 1 em 1 em 8,
de 8 em 8, e escolhendo um caractere que vai mostrar na tela da gente, e aí a gente vai conseguir ler. E é a mesma coisa que está por trás daquele printf lá, né? Cadê o print? Do Olá Mundo. Tem o caractere do O, tem o do L, tem o do A, tem tudo. E tudo isso teve que ser pensado antes. Então todas as letras que a gente quer tem que ser pensada antes e tem um código para cada uma delas. E assim o computador consegue representar. Se fosse um áudio, aí teria que entender da mecânica como o áudio funciona. Mas o áudio é uma onda mecânica. Então, um microfone, o que ele faz é pegar a variação dessa onda no ar. E como é que a gente consegue reproduzir? Então, o microfone está pegando as variações e o alto-falante pega essas variações e causa vibração no ar. Então, o alto-falante, se vocês já abriram algum, ele é um plástico, né, que fica se movendo. Ele causa vibração no ar. E aí, como é que a gente consegue guardar essa informação, né? Como é que a gente consegue digitalizar? O microfone pega essa informação, transforma em bits. Então, para cada valor de variação, ele tem um número de bits pré-definido. E aí, esse tipo de coisa é pré-definido num codec. Aí, por isso que a gente sempre escuta falar, tem MP3, tem RAC, tem não sei o quê. E para cada númerozinho desse é uma vibração no ar. Aí o microfone captura essa vibração e na hora de reproduzir, ele pega e causa essa vibração no alto-falante. E de novo, é tudo bit. O que ele está gravando nos bits é só a variação dessa amplitude, dessa vibração, desse tipo de coisa. E aí no vídeo é a mesma coisa, só que ao invés de vibração no ar é uma onda eletromagnética que é capturada por alguma outra coisa. E cada um vai ser sempre assim, mas no final das contas vai ter bits, por isso que pra gente não interessa o que é que está vindo. Se a gente quiser transmitir, se a gente quiser manipular, só interessa saber que são bits. E aí, eu queria, assim, com uma intuição, que a gente entendesse o que é uma linguagem de máquina, né? Porque a gente sempre fala, tem linguagem de alto nível e linguagem de máquina. E a linguagem de máquina é justamente o que o nome dela diz. Ela vai dizer para a máquina o que ela precisa fazer. Então, e de novo, a máquina só entende bits, então a gente precisa dizer para a máquina o que ela vai fazer através de bits. E aí a gente tem que predefinir algumas coisas. Por exemplo, eu defini um processador aqui que ele faz 3 operações, uma soma, uma subtração e uma multiplicação. Como é que ele sabe qual operação ele vai fazer? Pelos bits. Como é que ele sabe em cima de que ele vai fazer essa operação? Pelos bits. Como é que ele sabe qualquer outra coisa? Pelos bits. Então tem que ter os bits. E eu defini aqui que eu tenho 2 bits para dizer qual é a operação e preciso de 2 operandos em cada uma delas. Então se eu quiser somar, eu preciso somar 2 números. Se eu quiser subtrair 2 números, multiplicar 2 números também. Então, o meu processador vai pegar uma sequência de números e vai processar. Que tamanho é essa sequência? São 8 bits, não é isso? Porque 2 são para dizer qual que é a operação e 6 são de operandos. Aí eu coloquei aqui um exemplo de 16 bits, aí separei os primeiros 8. Aí se tu olhar os primeiros 8, os 2 primeiros estão dizendo que são uma soma, porque é 0, 0. Depois tem 3 zeros. Aí o que é que significam esses 3 zeros? A gente pode olhar aqui qual que é esse número em decimal. Então é 0. Então eu estou dizendo para ele somar 0 com 001. Aí 001, se a gente olhar aqui, é 1. Aí deu 1. Isso a gente está dizendo para uma máquina somar, entendeu? Aí a próxima palavra é 0111010. Aí 01 é o quê? É uma subtração. Não é isso? Só olhar no nosso mapinha. Aí a gente vai subtrair o quê? 1. O que é 1? Se a gente olhar no outro mapa aqui é 7. E 010 é só olhar no mapa aqui de novo é 2. Aí deu 5. E aí, programar, na verdade, para a linguagem de baixo nível, é isso. É tu ficar olhando vários mapas. Então, na documentação de um processador, se vocês descerem em baixo nível, o que ele vai estar dizendo é isso. Se tu colocar 0, tu vai fazer essa operação em cima disso, em cima daquilo. E aí a documentação é gigante. Se vocês olharem a documentação de um processador, ela vai ter... De um processador de um celular, por exemplo. Ela vai ter
10.000 páginas. Mas por que 10.000 páginas? Porque tem uma infinidade de operações, mas na verdade todas essas operações, o complicado do manual é porque são muitas. E não é que é difícil de entender, é que é grande. Então, ao invés de um mapa de 8 bits, vai ter um mapa de 128 bits. Mas o que ele vai estar dizendo é justamente isso. Pega esse bit que está aqui, que ele vai significar isso. Pega isso aqui, que vai significar isso. Então, o complicado de tudo, na verdade, é tu conseguir criar esse mapa. Eu estou falando do ponto de vista de quem está programando, quem vai usar o processador, e não de quem projetou ele. E aí o que eu queria dizer é, para a gente não ter medo de olhar essa documentação. Porque não é que tu precisa ler as 1.000 páginas se tu quiser fazer alguma coisa, tu precisa olhar um mapa. E tudo é binário, por isso que eu estou falando. É importante que a gente tenha esse conceitozinho de que tu consegue controlar as coisas com os bits, que aí abre o nosso universo de pensamento. Porque se tu for ler uma documentação de LTE, por exemplo, esse 4G que a gente está acostumado, vocês vão ver que lá tem um monte de bits também. E aí os bits vão dizer, nesse momento esse usuário pode transmitir, então esse celular pode transmitir para a torre agora. Aí um outro bit, se esse outro bit for 1, esse outro usuário vai transmitir. Se esse outro bit for 1, e aí vocês vão ver que é todo esse negócio de bit. O bit dizendo isso, o bit dizendo aquilo, o bit dizendo isso, o bit dizendo aquilo. E a documentação é grande porque tu precisa dizer muita coisa para que funcione. Aí para instigar mais alguma coisa, como é que a gente consegue fazer a informação aparecer na tela, né? Esse visor de 7 segmentos, se vocês não conhecem, mas vocês já viram ele em algum lugar. Então, é muito comum, né? E aí, de novo, o que é o bit? Para que serve o bit? Como é que a gente mostra alguma coisa na tela? É bit. Então, o bit está dizendo, isso aqui está aceso, isso aqui está apagado, isso aqui está aceso, isso aqui está apagado. Se a gente tiver 7 segmentos e quiser mostrar o número 2, é só olhar o ABCDEFG, é mapeado nos 1 e 0, né? Se tiver 1 está aceso, se for 0 está apagado. Então é só olhar, olha. O 1, essa palavra aqui, né, vai printar o 2, mas o que é essa palavra? O A é 1, o B é 1, então os dois estão acesos. O C é 0, está apagado. O D é, e é só seguir, e aí vocês vão ver que eu consegui pintar o 2. Agora imagina que, ao invés desses aí, a gente sempre escuta falar, é HD, é 4K, é não sei o quê. Então, HD, se eu não me engano, é 1920 por... Não. Quanto é? Alguém sabe? Não? Tá. Então, que seja. O HD é alguma coisa por 720. 1080. É isso daí. Então, é engraçado. O que eu queria que vocês entendessem é que esse númerozinho que a gente sempre escuta falar, se vocês não sabem o que ele é o quanto de pontinhos tem na horizontal e quantos pontinhos tem na vertical. Quanto mais pontinho tiver, mais difícil fica de tu ver ele e mais natural parece a imagem para ti. Mas na verdade o que tem é cada bitzinho dizendo, esse aqui está aceso, esse aqui está apagado. No caso de uma imagem colorida não é só aceso e apagado, mas é qual o tom dela também. E aí é isso. São bits dizendo, isso aqui é dessa cor, isso aqui é daquela cor, isso aqui é dessa cor, isso aqui é dessa cor. E se tiver 1080 por 720, são 1080 por 720 bits que vão ser necessários para mostrar essa imagem. E era essa a intuição que eu queria que a gente desenvolvesse. E aí vem a questão é que a gente precisa também dos bugs. Todo mundo sabe que programa tem problema, a gente tem problema com todos os nossos celulares, esse tipo de coisa. E são comuns, é um processo criativo e a gente manda a máquina fazer uma coisa, ela não errou, o que a gente mandou ela fazer, que a gente mandou fazer errado, e a gente precisa descobrir, isso é difícil. Todo código tem erro, todo programa tem erro, e aí a gente trabalha em cima disso, dizendo que tem erro, e a gente precisa só encontrar. Se ninguém nunca encontrou o erro, tu vai pensar que o software é perfeito, mas na verdade ele tem erro sim. Só que tu precisa entrar em um conjunto de estados para chegar nesse erro. E aí, como eu falei, são muitos estados, muitas vezes é mais fácil tu não chegar no erro do que tu chegar. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria só que a gente tivesse essa primeira noção de bits, esse tipo de coisa, e
queria causar essa pergunta na mente de vocês, de que tudo é bit, tudo. É isso que eu queria que a gente entendesse, que tudo, não é um pedacinho, não é um negocinho que a gente escutou falar. Tudo são só bits. E aí um exercício que pode ficar para vocês é, eu vou entender como é que bits pode representar áudio, como é que bits pode representar vídeo, como é que bits pode ser alguma coisa. E aí eu falei, por exemplo, até do áudio, microfone, alto-falante, esse tipo de coisa. Mas se vocês derem uma lida nesse tipo de questão, eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a entender muita coisa de processadores, desse tipo de coisa. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Não? Então é isso. Das palestras que vai ter, a gente anuncia se tiver alguma vaga ainda. Se alguém... O local, eu acho que vai ser o Labcom, mas a gente está tentando montar outra sala ainda, então a gente fala para vocês pelo site também. E qualquer coisa vocês podem escrever e-mail, então pode perguntar. Tá? Obrigado.